Sejam bem-vindos a mais uma aula online no quarto ano. Tia Cristina está aqui para falarmos hoje agora sobre história. Lá no nosso módulo 3, na página 250, vamos dar continuidade aos deslocamentos populacionais que fizeram com que fosse povoado o interior do Brasil. Na semana passada, falamos sobre as bandeiras. Vocês lembram que eram expedições que aconteciam para o interior do Brasil, da colônia na época, e quais eram os objetivos das bandeiras? Primeiro era capturar os indígenas, e depois era procurar ouros ou metais preciosos, certo? Mas depois, mais à frente, houve outras formas de deslocamento que fizeram com que alguns lugares fossem mais povoados, fossem mais para o interior. Um desses acontecimentos foi a busca pelas drogas do sertão. Droga, né, nesse sentido, são de produtos que, naquela época, eram de grande comércio para a Europa. Então, no sertão, porque era o interior. Então, porque são as drogas do sertão. Eram produtos que eram encontrados na mata, lá no interior do Brasil. Então, começou-se a sair também da parte do litoral e, em busca desses produtos, foi mais para o interior, para o sertão. Então, vamos lá. Além das expedições, então, bandeirantes, outros deslocamentos ocorreram no período colonial. Com a descoberta das drogas do sertão, principalmente na região amazônica, Manaus, Amazonas, lá Pará, essa região amazônica, milhares de pessoas foram atraídas para o interior, o que permitiu a ocupação de lugares ainda pouco habitados pelos colonos. Então, temos aqui um trecho que está se falando sobre isso. Vamos apostar para podermos prestar mais atenção. A economia da região gravitava, girava em torno das chamadas drogas do sertão. Como exemplo, nós temos cravo, canela, castanha do Pará, urucum, cacau, e eram colhidos justamente na selva, lá no meio da mata. Nessas atividades econômicas, os colonos utilizavam o trabalho dos indígenas, que eram porque eles eram profundos conhecedores, não só da mata, como também desses produtos. Então, eles precisavam dos indígenas para poder fazer esse trabalho. Então, aqui tem um exemplo da fotografia do cacau, temos o exemplo da canela e aqui da castanha do Pará. Na grande variedade de plantas e ervas, eram empregadas com fins medicinais. Outros produtos, como o cacau, a castanha do Pará e a canela, era utilizada na alimentação. As drogas do sertão eram muito valorizadas. Por isso, muitas eram utilizadas como moedas, como barganha, como troca, em diversas atividades econômicas que eram realizadas no Brasil colônia. Vamos ver esses caminhos para as minas. A exploração dos metais preciosos foi uma atividade econômica que estimulou muito o deslocamento populacional para lugares distantes do litoral. Tendo que migrar, né? O deslocamento de pessoas de um lugar para o outro, migrar. E as pessoas que fazem essa migração são os migrantes. Então, esse deslocamento de pessoas foi para lugares distantes do litoral, ocorreu principalmente no século XVIII. Agora, como que ia abastecer? Como que essas pessoas iam viver, se alimentar no interior? É necessário que chegassem até eles mercadorias, ferramentas, vários produtos. Então, houve, duas formas de expedições: os tropeiros e as monções. Ai, nome difícil, né? Mas não é tão difícil, não. Vamos prestar bem atenção. Presta atenção aí, galera. Olha só. Os tropeiros eram comerciantes que percorriam diversas rotas rumo ao interior da colônia, que transportavam uma grande variedade de mercadorias, só que iam no lombo das mulas, nas costas das mulas. Bom, já as monções
eram expedições que também transportavam mercadoria para as minas, só que eram por rotas fluviais, por meio dos rios. Então, essa é a diferença. Enquanto que os tropeiros, eles percorriam o interior, carregando as mercadorias, o transporte era feito no lombo das mulas, as monções percorriam, levavam também as mercadorias para as minas, só que pelas rotas fluviais. Fluviais quer dizer rios. Então, aqui nós temos fluxo das mercadorias para a região das minas no século XVIII. Nós temos em verde o que transportavam do Nordeste e forneciam o gado. Em azul, da região Sudeste, principalmente São Paulo, que fornecia o quê? Doces e farinha de trigo. Em roxo ou lilás, era da região Sudeste, principalmente o Rio de Janeiro, que fornecia tecidos, ferramentas e alimentos de origem europeia. Já de laranja, saía do sul, tá? Que fornecia as mulas e a carne seca. E rosa aqui era a região, justamente, onde esse movimento acontecia, onde estava a área mineradora. Então, aqui, essa área aqui em rosa aqui. Então, temos aqui, olha, as cidades Sabará, Vila Rica, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, São João del Rei, principalmente na que hoje chamamos do estado de Minas Gerais, as principais cidades onde estavam localizadas as grandes áreas mineradoras. Então, vamos fazer um círculo aqui, envolvendo justamente essa área, que era o local de destino para onde essas mercadorias iam. Então, todas elas saíam de vários lugares, de várias regiões, e iam justamente para essa área aqui mineradora. Vamos sublinhar de onde era trazido o gado vivo e abastecer a região das minas. O gado vivo vinha do Nordeste, olha, diretamente para cá, o gado vivo. Próxima página, 252, nós vamos falar sobre a pecuária. Já sabemos que pecuária é a criação de gado. Certo, beleza. No século XVI, teve início no Brasil a atividade de criação de gado, também chamada de pecuária. Essa atividade econômica também foi responsável pelo deslocamento de muitas pessoas para regiões do interior do Brasil, ficar muito mais fácil de carregar, de andar, justamente devido ao gado, a criação de gado. No início da colonização, a pecuária estava ligada somente ao funcionamento dos engenhos, vocês estão lembrados? Que por isso também era desenvolvida no litoral próximo ao oceano. O gado bovino, então, era usado principalmente para quê? Para transportar a cana-de-açúcar e para moer, nas moedas, para moer a cana-de-açúcar. Porém, com o passar dos anos, houve um aumento na área de cultivo canavieiro. E os rebanhos também foram levados para o interior do território brasileiro. Além disso, também o gado passou a ser utilizado para fornecer também a carne, para se alimentar, e o couro para as pessoas também se vestirem. Então, passou, além de transportar, o gado também passou também como alimento, como carne, e como couro, como também para se vestir. Na página 253, nós temos aqui o trabalhando na criação de gado. A criação de gado era criada em fazendas no interior do Brasil. Levou muitas pessoas a se deslocarem para trabalhar nesses lugares. Isso proporcionou um aumento na circulação de pessoas no interior do Brasil, no interior do país. Os trabalhadores responsáveis pela criação dos animais, pela manutenção das fazendas, são chamados de vaqueiros. Os vaqueiros cuidavam dos rebanhos de gado, do gado bovino, que eram criados soltos em grandes áreas de pastagem. Essa provisão ainda existe no Brasil, só que, de acordo com as regiões, tem suas características próprias. No Sul é uma característica, no Nordeste outra característica, de acordo com as regiões. Agora, a pecuária hoje. Atualmente,
A pecuária é uma das principais atividades econômicas praticadas no Brasil. Em muitas regiões, os animais ainda são criados em grandes áreas em meio a pastagens, principalmente para fornecer carne e couro para a população. A pecuária também fornece carne e couro para exportação. O que é exportar? Exportar são os produtos que são vendidos para outros países, chama de exportação. Na seguinte página, 254, nós temos um texto falando justamente do problema da ocupação do interior. Houve vários problemas. Vamos ver quais eram esses problemas. Na região de mineração, o abastecimento e o transporte eram dois grandes problemas da população, que crescia sem parar. Levar o minério e as pedrarias aos portos do litoral e para obter alimentos, ferramentas e escravos eram necessidades urgentes dos mineradores. De início, tudo isso era feito por negros e índios escravos, que, pelos difíceis caminhos que ligavam as minas a Rio de Janeiro ou a Santos, eles tinham que carregar nas costas os minérios, as mercadorias e os mantimentos. Imagine que exploração, né? Agora, aí depois, mais tarde, o transporte passou a ser feito por burros e mulas, tornando, então, a criação e o comércio desses animais uma atividade de grande lucrativa. Com o tempo, o abastecimento das minas pelos tropeiros levou ao desenvolvimento de um amplo sistema de transporte e comunicação do interior da colônia. Eram eles que traziam e levavam também as cartas e os mais finos artigos que o ouro podia comprar. Bom, então, letra A. De acordo com o texto, quais eram os dois grandes problemas enfrentados pela população que vivia nas regiões da mineração? Era o abastecimento e o transporte de mercadorias. B. De que maneira os tropeiros transportavam as mercadorias? Como será que eles transportavam? Vocês estão lembrados? Acabou de falar o texto? Eles utilizavam o quê? Os burros e as mulas para transportar as mercadorias, certo? Na letra C. Além do transporte de mercadorias, qual a outra função desempenhada pelos tropeiros citados no texto? Eles também serviam de comunicação, eles levavam as cartas das pessoas para os colonos e também que eles escreviam e transportavam também como fossem os primeiros correios, foram os tropeiros, né? Agora vamos ver mais um texto a seguir. A criação de gado começou nas proximidades dos engenhos, mas a tendência à ocupação das terras mais férteis, quer dizer, melhores condições de produzir o cultivo da cana, foi empurrando os criadores para o interior. Em quais locais a criação de animais, no início da colonização, ocorreu? Nas proximidades dos engenhos. Letra B. Ao longo dos anos, em quais locais a pecuária passou a ser praticada no Brasil? Bom, a pecuária passou a ser praticada nas regiões do interior do Brasil, e isso ocorreu por quê? Porque as terras do litoral eram mais férteis, eram normalmente ocupadas para o cultivo da cana-de-açúcar. Vamos completar a frase a seguir, então. Os vaqueiros são responsáveis, são pessoas que trabalham com a criação de gado bovino e com a manutenção das fazendas. Essa é a função dos vaqueiros. Espero que vocês tenham entendido os conteúdos, tenham aproveitado bem esse momento, todas as dúvidas. Qualquer coisa vocês voltem, releiam, façam a folhinha e eu espero estar com vocês logo, logo. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Continuem se cuidando. Um beijo e tchau, tchau.